Boa noite, amigos do Esporte na TV. Neste início de programa, atualizando os resultados dos clubes gaúchos nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. A equipe do Internacional no sábado venceu o Curitiba pelo placar de 1-0, gol do Paulo Guerreiro lá no estádio Couto Pereira em Curitiba. Já o Grêmio no domingo, bateu a equipe do Fluminense com o gol do Diego Souza também por 1-0 na arena do Tricolor Gaúcho. Pela Série B, o Juventude no sábado pela manhã em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, venceu a equipe do CRB por 2-1, e o Brasil de Pelotas, na sexta-feira, no jogo que abriu a Série B do Brasileirão, empatou em 0-0 fora de casa com a equipe do Cuiabá. Já pela Série C, uma vitória e uma derrota. O São José venceu a equipe do São Bento por 1-0 e o Ipiranga de Erechim acabou derrotado aí pela equipe do Brusque de Santa Catarina, fora de casa pelo placar de 2-1. Esses os resultados da dupla Grenal e também das demais equipes aí do campeonato do Rio Grande do Sul que disputam as séries B e C do Brasileirão. Agora você fica com a entrevista com Gustavo Selbach no Esporte na TV. Boa noite, amigos. Abrindo mais um Esporte na TV. E que satisfação, né? Olha, eu vou contar ao vivo, uma história de bastidores. É a terceira vez que a gente está tentando gravar esse programa com o grande Gustavo Selbach, mas enfim, agora vai, viu? Agora vai. Grande Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Vale TV, ao Esporte na TV. Sabes do carinho e da satisfação que eu tenho aí de poder hoje te chamar de amigo, né? Gustavo Selbach é simplesmente um dos maiores atletas da canoagem brasileira aí de todos os tempos. Muito boa noite, Gustavo. Boa noite, Jairo. Boa noite, amigos do Esporte na TV, na Vale TV. É um prazer estar conversando com vocês também, de forma diferente. Não é mais. Eu ia dizer, deve ser mesmo, porque tu tá tendo paciência comigo, viu? Mas isso faz parte, a tecnologia, a ansiedade é algo que acaba com a gente, né, Jairo? Então eu procuro trabalhar isso de forma bastante consciente e é sempre por uma ótima causa. Então, vamos lá para a terceira tentativa, com muito bom humor, muita disposição, e seguimos em frente. Agora vai. Vamos lá, então. Gustavo, queria que tu começasse falando um pouquinho, resgatando um pouquinho, quem é o Gustavo Selbach. Se por acaso alguém ainda não sabe, né? Gustavo Selbach é casado, é solteiro. Ele é casado, eu sei. Antes que dê complicação, as meninas comecem a mandar recado aqui para a TV. Mas... tu tem filhos, enfim, queria que tu contasse um pouquinho, um resumo aí da tua trajetória pessoal e também já esse início de carreira na canoagem. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou de Três Coroas, aqui Vale do Paranhana. Na canoagem sou cria do Rio Paranhana. Sou casado com Andressa, sou pai do Gabriel, de quase 4 anos, uma máquina ambulante que anda pela casa cheio de ideias e desbravando novas vivências, experiências, e também sou pai do Gustavo Júnior, que está fazendo seus 20 anos aí em novembro. Ele que também teve uma trajetória no esporte, agora ele está afastado por estar namorando, enfim, mas ele teve aí uma trajetória, já participou de campeonato mundial, conquistou títulos nacionais, títulos continentais. E tive uma trajetória bastante longa no esporte da canoagem slalom, foram praticamente 25 anos aí competindo internacionalmente, e sempre digo que eu comecei no esporte, de certa forma, por acidente. O meu irmão mais velho, Leonardo, inclusive foi meu colega de equipe durante muito tempo, a gente morava a cerca de 1 quilômetro do Rio Paranhana, e ele tinha um caiaque, e a gente tinha que carregar esse caiaque até o rio. Ele sabia que sozinho ia ser muito difícil, né? Nós éramos muito novos na época, eu tinha 10 anos, ele tinha 13 ou 14, enfim. E ele me convidava, então, para ajudar a carregar o caiaque. Em troca disso, eu poderia dar umas remadas. Então, foi assim que eu conheci o esporte, dei minhas primeiras remadas no Rio Paranhana e não preciso falar mais nada, né? Me apaixonei, gostei muito da prática esportiva e, na época, sem, digamos assim, ideia de onde o esporte ia nos levar. Não imaginávamos ter ido tão longe, aí, participando de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, enfim. Então, o começo do esporte é esse, Jairo. Agora, tu quer que eu conte a outra parte, a parte mais de resultados? Pois é, exatamente, Gustavo.
Sempre é legal, né? A gente falar e resgatar essa história espetacular que tu tens aí na canoagem brasileira, né? Uma trajetória de 2 Olimpíadas em Barcelona e Atlanta, também vários mundiais, medalhista em mundial. Queria que tu desse uma resgatada geral, assim, nesse teu período de carreira, como a gente tantas vezes um pouco brincando, mas falando muito sério, né? O Gustavo 19 vezes campeão brasileiro, né? E eu repito isso em todos os eventos da canoagem onde eu faço a locução e o Gustavo está presente, porque você que nos acompanha muito pelo futebol, pode imaginar Grêmio Internacional de 19 vezes campeão brasileiro? Pois é, o Gustavo Silva que é. Então eu gostaria que tu desse uma resgatada geral nessa tua trajetória dentro do esporte, Gustavo. Bem, a gente começou, como eu falei, através dessa colaboração entre eu e o meu irmão. Eu ajudava ele a carregar o caiaque, em troca disso eu dava umas remadas. Isso foi em 1986. Olha só. Então foi muito no início, né? São mais de 30 anos aí. E a gente começou por brincadeira. Mas naquela época a gente competia todas as modalidades possíveis, tudo que é tipo de competição, usávamos caiaques de fibra de vidro, enfim. E depois de 88, 89, a gente se direcionou para a canoagem slalom, que foi assim o foco da minha trajetória enquanto atleta do alto rendimento. Não só a minha, mas de vários atletas aqui da cidade, aqui de Três Coroas, que foi o berço, digamos assim, da modalidade de canoagem slalom. Inclusive, realizamos um campeonato mundial em 1997, né? Foi o primeiro mundial a sair do eixo Europa-América do Norte. Então, a partir de 89, o Gustavo entrou para a canoagem slalom, conquistei 88, 89, conquistei o primeiro título absoluto da modalidade de canoagem slalom em São Paulo em 1989, com 14 anos. Realizei minha primeira viagem internacional em 89 também e foram praticamente 25 anos como membro da equipe brasileira, não só sendo atleta, mas também atuando algumas vezes um pouco como dirigente, um pouco como o cara que negocia no balcão da companhia aérea para embarcar os caiaques, porque a gente viajou durante muito tempo para a Europa e nós levávamos os caiaques de 4 metros, hoje são menores, né? Mas durante boa parte da trajetória aí foram 4 metros cada barco. Isso era uma grande dificuldade dentro de aeroportos e para as companhias aéreas. E eu assumi muitas vezes esse desafio. Então, foram 19 títulos nacionais, como tu mencionaste. Eu sempre fui um grande estrategista, um cara que se adaptava muito rápido às condições, né, diferentes. Diferente de algumas modalidades, a canoagem slalom ela atua em campos diferentes, em rios diferentes. Competições internacionais são disputadas em canais artificiais, então eu tinha essa grande adaptação. Ao longo dessa trajetória, então, foram 2 participações olímpicas, 92 Barcelona, 96 Atlanta, com o Leonardo como colega de equipe. Ele competia na canoa, eu competia no caiaque, portanto a gente não confrontava, nós trabalhávamos sim com colaboração, né? Trabalhávamos incentivando. Era a família Selbach unida. Exatamente. E participação em vários campeonatos mundiais. Eu encerrei a carreira internacional em 2013, conquistando a medalha de ouro nos Jogos Mundiais Master na Itália. Em 92 eu conquistei a primeira medalha da história da canoagem brasileira em campeonatos mundiais. Conquistei o 3º lugar no Mundial Júnior da Noruega. Isso foi um pouco antes de participar dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Então, uma trajetória no esporte bastante intensa. E eu sempre digo que as experiências que a gente teve com viagens, a conquista de títulos era uma consequência, a conquista de medalha era uma consequência, mas o aprendizado na viagem e saber lidar com esse ambiente aí, que a gente chegava no aeroporto, pegava um mapa de papel e saía viajar à Europa para encontrar os locais onde aconteciam as competições. É muito diferente hoje da tecnologia que facilita a nossa vida. Então, foi uma grande aprendizagem. Hoje, trabalho na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes, e também tenho um relacionamento com o esporte ainda, né? Parei de competir em 2015, eu faço boletim esportivo numa rádio regional, falando essencialmente sobre modalidades menos destacadas. A canoagem slalom, de certa forma, ela é uma modalidade, né, pequena comparado com outras tantas, até pelo ambiente que ela é praticada, em corredeira. Então, é diferente do futebol, diferente da natação, onde o ambiente é mais tranquilo. E também comentarista do Sport TV, faz
16 anos, né, comentando Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Então, é uma grande aprendizagem ao longo da vida. Jamais imaginei viajar para todos os lugares que eu viajei, conquistar o que eu conquistei, conhecer pessoas que eu conheci e aprender muitas coisas, ter muitas diferentes experiências. Gustavo, no segundo bloco a gente vai falar bastante sobre a tua trajetória atual, né? Sobre, você já citou aí a tua atuação atual hoje treinando pessoas, né? Na parte motivacional, passando toda a tua experiência como um atleta vencedor, enfim, e lógico, incentivando as pessoas a melhorarem nos diversos segmentos em que atuam. Mas queria que tu, rapidinho aí, antes do intervalo, desse um parecer sobre o momento atual da canoagem brasileira. Como tu vês hoje a canoagem brasileira como um todo, a questão do... Poxa, na canoagem de slalom nós temos aí a Ana Sátila, né, como um grande destaque, ela que também é medalhista em mundial, né, enfim. Lógico que é uma outra modalidade dentro da canoagem, que é a canoagem de velocidade, mas o Isaquias Queiroz como uma referência, né, atleta olímpico, 3 medalhas olímpicas na Rio 2016, o único atleta em qualquer modalidade que conquistou isso numa única edição. Ou seja, como você vê hoje a canoagem brasileira no cenário mundial, Gustavo? Bem, a canoagem ela está muito bem posicionada. Eu diria que esses dois atletas, né, não conheço o Isaquias pessoalmente, conheço a Ana, são dois personagens importantes do cenário internacional. Quando se fala em Olimpíada, embora a Ana não tenha conquistado ainda uma medalha olímpica, diferente de Isaquias, são personagens de grande, digamos assim, destaque nesse cenário. E diria que o momento da canoagem é muito bom, nós temos atletas de altíssimo rendimento. Certamente a velocidade também não o Isaquias não é o que é só devido a ele, mas por toda a estrutura que está por trás, envolvimento de técnicos, dirigentes, próprios colegas de treinamento, certamente isso empurrou o nível dele lá para cima e prova disso são as medalhas que ele conquistou em Olimpíadas, né? A primeira participação dele olímpica, conquistando 3 medalhas, e as medalhas e títulos que ele conquista em competições internacionais, campeonatos mundiais e provas do circuito mundial. Ana Sátila, uma atleta também bastante jovem e que já foi campeã mundial júnior na Austrália em 2014. É uma atleta de muita dedicação, assim como Isaquias, eu acredito que a A preparação... Ana, né, Gustavo, para o pessoal que ainda não conhece, a gente está tentando articular, já falei várias vezes lá com o nosso amigo Fábio Canhete, para tentar uma entrevista com a Ana, seja, né, uma live ou então uma entrevista gravada. A gente sabe da agenda, que é bem complicada, né? Mas a Ana, que para o pessoal entender, o Gustavo foi para a sua primeira Olimpíada com 17 anos. A Ana foi com 16 em 2012. Ou seja, ela está indo para 24 anos agora, infelizmente, não, né, teve esse adiamento aí lá da Olimpíada de Tóquio, mas o ano que vem ela vai estar com 25 anos e está indo para a sua terceira Olimpíada. Impressionante isso. Exatamente. A Ana começou muito jovem também. Ela tinha... O pai dela foi um grande incentivador e ele usava muito treinamento baseado no esforço. E hoje a Ana tem, portanto, digamos assim, essa retaguarda física que é muito importante também na canoagem slalom, mas ela tem uma grande disposição, um brilho no olho quando ela vai competir, né? A Ana, ela terminou 2019 como segunda no ranking da canoa, no ranking internacional, e quarta no ranking do caiaque. Então, uma atleta que compete as duas categorias, a canoa e o caiaque. Ela está classificada para os Jogos agora em 2021, né, de Tóquio, em função do adiamento. Então, uma atleta que tem um grande destaque. E aí a gente tem também no caiaque o PP, o Pedro Henrique. Bem lembrado. Foi um cara que quando ele iniciou a sua trajetória de alto rendimento, eu competi contra ele, algumas vezes ganhei, depois comecei a Muitos falam que perder. ele é o teu substituto, né, nessa sequência assim, de grandes resultados a nível mundial, né? Exatamente. Ele, eu acho que até é um cara que está além, na verdade. Ele tem uma maneira de competir diferente da minha. Ele que Certamente, já ele já foi finalista conquistou. olímpico, né? Ele, o único finalista da modalidade de canoagem slalom em Jogos Olímpicos é o Pedro Henrique. Então, ele tem um grande potencial ainda para conquistar excelentes resultados.
e assim como a Ana Sátira. Então, eu vejo a canoagem brasileira, num todo, muito bem estruturada. Embora a questão da pandemia atrapalhe, acredito que eles estão entendendo que o momento é de paciência, de entender que isso é passageiro e a gente espera que passe logo. E, baseado nisso que eu estou falando, eu converso bastante com o Cássio Petri, que também foi meu colega, ele que é técnico da Seleção Brasileira de Canoagem Aí de Slalom. Três Coroas Está também, no Rio né? de Janeiro, exatamente. O Cássio é um grande amigo, ele está no Rio de Janeiro e eu tenho tentado ajudar ele nessa questão, me colocado à disposição dele, dos atletas, para tentar auxiliar nesse momento aí de desafio, de entender que vai passar e que a gente tem que se preparar e perceber que está todo mundo, de certa forma, todos os atletas estão passando por esse momento que gera ansiedade e é importante olhar para o futuro. A Olimpíada está logo ali, um ano passa rapidinho, né? Verdade, né? Rapidinho, Gustavo, detalhe importante, né? Que até a gente falava na outra gravação, quando deu um probleminha, a questão, né? Seja o Isaquias, a Ana, mas enfim, grandes atletas, o próprio PP e outros, né? De outras modalidades, outros esportes, a questão da motivação, né? De não só a competição pela competição, mas ter o prazer no que está fazendo, saber que aquele treino que às vezes é chato pra caramba, né? Muitas vezes o atleta, imagina, um atleta olímpico, medalhista, levantar 5 horas da manhã para ter que botar um caiaque nas costas, ir para, né, lá para uma barranca de rio, enfim, e ter essa motivação, ter essa alegria, fazer isso com prazer. E isso vale, eu acho, para todos os segmentos, né? Já na sequência a gente também já vai falar no segundo bloco, né, sobre justamente essa área que tu atua hoje, mas eu acho importante destacar isso nesses grandes atletas. Muitas vezes o pessoal olha e vê só o resultado final, só vê lá na Olimpíada, só vê no Mundial, mas não sabe tudo que passa, né, no dia a dia, como a gente explica no futebol. O pessoal vê os 90 minutos ali do jogo, mas e toda a semana de preparação, né, os problemas internos, enfim, muitas vezes bate aquele desânimo, não, mas tem que ou seja, nada acontece por acaso, né, Gustavo? Exatamente. É o foco grande na preparação, né, Jairo? Naquilo que a gente vai fazer na vida, a gente almeja ter excelência, a gente precisa se preparar bem e colocar a régua cada dia mais alta, digamos assim. E certamente, né, o Isaquias e a Ana, eu acredito que eles gostem muito de treinar essa preparação, lidar com esses momentos de adversidade, porque na canoagem slalom, na canoagem velocidade, tu tá treinando, falando especificamente do caso dele, tu tá treinando, mas tu tá vulnerável a todo ambiente externo, então tu pode em algum momento não poder treinar por uma questão de chuva, por uma questão de frio, reduzir o treino, então esse foco no futuro, em ter um objetivo, e isso consiste em olhar para o futuro, sim, né? Ter um objetivo, Jogos Olímpicos, ou se, enquanto profissional, quiser uma promoção, almeja algum prêmio de reconhecimento, mas tem que saber lidar com o dia a dia, que é o operacional. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado do esporte. É o resultado e aquilo que todo mundo vê. E aí pode ser um resultado positivo, como pode ser um resultado negativo. E muitas vezes o esforço desprendido é o mesmo. O que acontece é que, de repente, numa competição, a cabeça não está funcionando bem, e isso também não é desculpa. A gente tem que preparar nossa cabeça também para lidar com isso no dia a dia. E isso exige bastante energia e também faz parte da preparação, né, Jário? No futebol a gente percebe isso muitas vezes, equipes maravilhosas, mas quando vão atuar juntos, como equipe de fato, né, eles individualmente são grandes talentos, mas falando do esporte coletivo, eles acabam tendo uma grande dificuldade em dar o seu melhor e entender que o resultado é isso, é a preparação, é na dificuldade que a gente acaba crescendo sempre. Perfeito. Vamos ao intervalo e na sequência aí sim o Gustavo vai falar um pouquinho desse momento atual, né? Como o Gustavo está atuando hoje, motivando pessoas, treinando, né? Fazendo treinamentos corporativos com crianças, enfim, tudo isso ele vai falar na sequência. Vamos ao intervalo e já voltamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança.
Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Retomando então o Esporte na TV dessa noite, que satisfação para mim, né? Mais uma vez ter o contato, estar ao lado de Gustavo Selbach, simplesmente um dos maiores atletas da canoagem brasileira de todos os tempos, né? Como já falamos no primeiro bloco, 2 vezes, né, atleta olímpico lá em Barcelona 92, Atlanta 96, vários mundiais, 19 vezes campeão brasileiro e tantas outras conquistas aí, uma trajetória espetacular no esporte. E, além de tudo, hoje, né, passando tudo isso, esse conhecimento, esse aprendizado, né, e como o Gustavo gosta de referir, né, um aprendizado diário, na verdade, também, mas vivenciando esse momento atual. Gustavo, gostaria de saber de ti, como foi essa transição de atleta para hoje ser um palestrante, uma pessoa que treina pessoas, né, e a gente sabe que não é fácil isso. Como foi essa preparação e essa vontade também de passar o teu conhecimento, tudo que tu viveste no esporte, hoje para ajudar pessoas, inclusive crianças, né? Que eu sei que também tu atua aí com palestras com crianças, enfim, motivando crianças. Exatamente. Essa parte de lidar com as crianças são trabalhos voluntários, é bem interessante, é muito gratificante. As crianças, elas têm uma energia muito forte. Bom, falando sobre atuação nessa área, que é uma área bastante desafiadora, né, Jairo? Tu lidar com pessoas dentro de uma empresa, desenvolver pessoas, tu lidar com temas bastante, digamos assim, são paradigmas que a gente tem que quebrar. Então, o que eu fiz? Eu já tinha uma formação como administrador de empresas, então tinha um norte para iniciar essa trajetória. Voltei a estudar, fiz uma pós-graduação em gestão empresarial, porque é importante trazer a experiência associada à ciência, a livros, a um conteúdo digamos assim, de impacto. E fazer essa relação com as minhas... como que eu lidei enquanto atleta com todas essas questões, né, adversas, porque é muito fácil tu falar assim, ou o atleta, falando no esporte, o atleta treina 8 horas por dia, ele tem que ter um resultado melhor que aquele que treina 5 horas. Mas necessariamente não é assim. A cabeça da gente, a gente lidar com dificuldade, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, é uma quebra de paradigmas. Então, procurei me preparar, né? Voltei a estudar, fiz um curso de facilitação também, porque eu sou facilitador, ou seja, eu construo programas, em treinamentos presenciais eu construo programas com atividades, pode ser atividade ao ar livre, pode ser uma atividade em sala de aula, pode ser uma atividade com turismo de aventura, com aventura como rafting, que é uma atividade bastante interessante para desenvolvimento de equipes, pessoas e lideranças. E, baseado nas atitudes que as pessoas têm, a gente consegue trazer informações importantes e que muitas vezes são aqueles empecilhos das pessoas serem um líder melhor, e aqui a gente não faz julgamento, né? De serem um líder melhor, de ser um colaborador melhor, enfim, e conseguir atuar melhor dentro de uma equipe. Porque se a gente tiver um jogador de futebol dentro de uma equipe que for um cara muito tóxico, alguém que não trabalha com colaboração, ele pode prejudicar o resultado de todo um clube. Então, basicamente, eu trabalho nessa área presencial, é isso. E hoje, ambiente online e ao vivo, que é muito diferente, a gente procura, através de trabalhos, interações, humanizar esse ambiente virtual, e que tem sido um grande desafio também. Então, eu também estou me reinventando, em processo de reinvenção, buscando muito conhecimento, né? Então,
Palestras também, trabalho com palestras, especialmente nesse momento as pessoas têm procurado encorajar as suas equipes a seguir em frente, acreditar no futuro, esperança. Semana passada eu fiz um trabalho muito interessante onde as pessoas falaram no final esperança, e no primeiro momento elas trouxeram muita ansiedade da parte delas. Então também melhor resultado, melhor qualidade de vida, porque a gente sabe que a felicidade ela impacta no nosso resultado enquanto profissional, né? A gente se torna mais produtivo, a gente tem mais coragem de tomar decisões diferentes, porque a gente normalmente está muito apegado ao passado, né? Mudou, o mundo está em constante transformação e isso tem criado algumas barreiras e muitas vezes a pessoa não sabe como derrubar aquilo. Mas se ela tiver autoconhecimento, que é algo que me ajudou bastante no esporte e que muitas pessoas têm, certamente tu tem, num grau, as pessoas têm em graus diferentes, esse autoconhecimento a gente consegue perceber o que a gente precisa para melhorar e seguir em frente. Aí, como colaborador, como líder, como diretor, como uma pessoa que está lidando com a adversidade. Pois é, Gustavo. E nesse período já atuando como facilitador, como né, incentivador de pessoas, enfim, fazendo esse treinamento, eu creio que tu já vivenciaste muitas situações, né, muitas histórias, principalmente nesses ambientes corporativos, né, pessoal que às vezes eles desejam, né, muito um crescimento profissional rápido, né, quem não quer, né, logicamente, crescer, se desenvolver como profissional e ser reconhecido por isso, né? Só que tudo é uma construção, né? A gente sabe, a gente falava do esporte, tu não começaste já como atleta olímpico, não, tu começaste carregando o barco do teu irmão. Então, né, usando essa analogia. Como passar isso, né? Que o pessoal consiga compreender que muitas vezes as coisas têm um tempo de maturação, tudo na vida tem, né? E que tenham paciência, mas continuem motivadas para alcançar os seus objetivos. Exatamente, aí a gente entra no esporte, né, a preparação, né, persistência, coragem, disciplina, saber lidar com as adversidades, contornar aí muitas dificuldades que a gente tem no dia a dia. E é importante, quando a gente contorna essas dificuldades, olhar para o futuro e perceber que a gente pode mudar o nosso futuro também. Então, o esporte trouxe muito isso. Eu, Jairo, compartilhando um pouco da minha trajetória, como facilitador, trabalhando com desenvolvimento de pessoas e equipes, são 3 anos e meio praticamente nessa área, e eu saí do esporte, onde eu era uma referência, para recomeçar uma atividade diferente. E tive que lidar com isso, sim, com preparação. E se o Gustavo, pegar o Gustavo de março e o Gustavo hoje, de agosto, ele já se desenvolveu bastante, num ambiente diferente. E tive que lidar e aprender com isso, porque eu tinha muitos trabalhos. Tinha trabalhos no final de março, abril, tinha 5, 6, 7 trabalhos engatilhados e eles não aconteceram. Mas tem que entender que também é o momento de ter paciência e se preparar. Eu acho que esse que é o grande ponto de partida. Como tu falou, não existe... A gente tem que planejar, mas tem que agir, mas tem que entender que tem um tempo até que a gente chegue num estágio de maturidade muito diferente. E eu aprendi muito ao longo dos anos, aprendo a cada trabalho que eu realizo. E também, né, Gustavo, saber conviver com o sucesso, né? Porque muitas vezes quando as pessoas alcançam um nível, né, que, poxa, finalmente eu atingi o meu objetivo, alcancei o que eu gostaria, mas alguns, entre aspas, vamos usar aqui uma expressão popular, se perdem, né? E saber conviver com isso, né? Principalmente quando é mais jovem, acredito, depois da experiência, né? Não necessariamente questão de idade, mas muito da questão mental. Acabam, né, de alguma forma, perdendo toda aquela essência que tinha quando estava batalhando para chegar no objetivo. Ou então não traçam novas metas na vida e acabam se frustrando mesmo tendo alcançado um nível legal. Como também cuidar dessa parte mental das pessoas de alguma forma para que isso não ocorra, né? Para que as pessoas, como você disse, estejam sempre buscando um eterno aprendizado, mudanças, né? Uma melhora constante, mesmo que já estejam num nível bem legal, assim, seja na vida pessoal, profissional, enfim.
Exatamente, o esporte ele proporciona isso. Você compete contra você mesmo. E também a gente não precisa, nesse momento de pandemia, de querer absorver tudo que está ao nosso alcance, mas focar em algo que realmente faça sentido, que tu se identifique, né? A gente vê uma centena de lives e material disponível na internet, mas que talvez não sirvam para ti. Então, é importante fazer esse balanço também, entender qual o caminho que eu quero traçar. Eu posso aprender de coisas diferentes, mas o meu foco é esse, então eu vou me dedicar a isso. Eu acho que também faz sentido porque as pessoas querem muitas vezes empurrar excesso de conteúdo e a pessoa acaba não absorvendo nada porque ela está ali no piloto automático, né? É importante ela conectar, né? O nosso cérebro ele aprende a vida inteira, isso é importante ressaltar, né? Não existe, ele não anda para trás nunca. Se a gente estimular ele vai continuar aprendendo até o dia que a gente deixar de viver, né, Jairo? É bem assim, né, Gustavo? Bem assim mesmo. Gustavo, já estamos estourando o tempo do programa aí do Esporte na TV dessa noite, mas tu sabe da satisfação que é conversar contigo. Como eu te disse, é tanta satisfação que é a terceira vez que a gente está tentando gravar, mas hoje, graças a Deus, acho que agora está tudo ok. Eu queria, para encerrar, que tu passasse o teu contato ou a forma como o pessoal, de alguma forma, né, daqui a pouco o empresário, ou alguém que gostaria de contatar para ter esse treinamento com a sua equipe, para ter esse bate-papo contigo, enfim, ter um contato mais direto com o Gustavo Silva. Bom, você pode entrar em contato, eu acho que uma maneira mais rápida, assim, a gente não precisa passar pelo e-mail, é pelo WhatsApp. Então, o meu WhatsApp é 51998 909055. Fala direto comigo, sem atravessador, eu entro e contato direto. Hoje, realizando trabalhos online, ao vivo, né? Tenho feito várias atividades e tem sido bastante produtivo, porque tem a comodidade de você estar em casa, a pessoa está em casa, mas ela não deixa de se desenvolver nesse momento e dá aquela sensação de integração. Então, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 51998 909055, e me sigam nas redes, no Instagram, @gseubactreinamentos. Eu sempre coloco alguns materiais ali relacionados ao desenvolvimento humano e desenvolvimento de equipes. E também agradeço ao convite e poder conversar com vocês, né, Jairo? Depois da terceira tentativa, alcançamos nosso objetivo e a gente sabe, aprendemos a lidar com adversidades também, né? É verdade. Isso aqui já serve como um exemplo aí de persistência, pelo menos, né? Verdade. Gustavo, poxa, uma satisfação. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Sabe do carinho, da admiração que eu tenho pela tua pessoa. E claro, né, que a gente possa nos encontrar brevemente também pessoalmente, não só de forma virtual. Grande abraço, Gustavo. Abraço, Jairo. Valeu. Grande Gustavo Selga nessa noite conosco. Você continua ligado na programação da Vale TV e amanhã, né, tem mais esporte na TV. Grande abraço a todos.